Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um momento de meditação, de reflexão, que esta pequena hora nos propicia, né? Nestas manhãs de sábado, em que aqui sempre nos reunimos para conversar, para meditar um pouco. Só a título de sugestão, né? Seria interessante que a gente chegasse para a prece, né? Período anterior, para já estarmos aqui antes de iniciarmos, tendo em vista que a espiritualidade ela começa a pinçar o coração da gente através já das reflexões que a própria prece nos propicia. Então, se fosse possível, né, que a gente chegasse aí um pouquinho antes para participar também da prece, né? Que a prece ela é o dispositivo que nos liga, né, ao recurso divino disponível aqui para nós, também aos benfeitores que nos auxiliam e que nessa manhã, ativamente e ostensivamente, vai trabalhar com o coração de cada um de nós. Então vamos dar sequência, né, ao trabalho aqui da Joana, no item ainda que fala sobre as doenças, né, conflitos e doenças. Como ninguém tem conflitos, então nós vamos falar na teoria, né? Aqui não há conflitos, então não somos almas conflitantes, né? Ninguém tem problema nenhum, né, dona Cida? Está todo mundo tranquilo, né? Não temos conflitos, então podemos falar na teoria. Que bom. Em que pese nossos conflitos, vamos adiante, né? Então nós estávamos falando do amor na nossa última conversa, né? Que o amor é o alimento para a vida. A sua vibração acalma e dá segurança. Ao mesmo tempo, reabastece as forças e vitalidade insubstituíveis. Ou seja, as forças que o amor promove nos traz vitalidade, né, e recursos insubstituíveis, né? Ou seja, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser para ficar bem. E há muitos de nós fazemos isso, né? Corremos atrás de um monte de coisa nessa vida para ficar bem. A gente quer morar bem, quer andar bem de carro, quer ter o conforto material, quer comprar coisas, quer uma série de coisas, né? Vai para a academia, faz exercício, é ótimo, sem dúvida. Tudo isso são adereços que estão conosco, podemos usar, mas para o nosso bem-estar e para a nossa vivência mesmo aqui na Terra, eles são perfeitamente indispensáveis, porque tem quem tem tudo, quem não tem nada disso e é feliz, e tem quem tem tudo isso e não é feliz. Então, por isso que Jesus focou a sua atenção no amor, mas não esse amor que nós mundano, né, o amor que nós conhecemos, que é a troca que há entre nós, que na verdade é apenas uma forma de suprir as nossas carências, né? A maioria das nossas vivências na Terra é para suprir as nossas carências. Nós procuramos amizade para suprir a carência, procuramos relacionamento afetivo mais profundo para suprir carências. E através de uma série de requisitos, a gente vai tentando colher no coração dos outros aquilo que na verdade nós deveríamos estar produzindo no nosso. O amor é uma colheita que não se faz no coração de ninguém, só se faz no próprio coração. Tanto que aquele que mais amou não procurou colher afetividade em coração de ninguém, que foi o Cristo. Ele apenas doou-se plenamente. Na hora do seu julgamento, no momento da sua hora mais difícil, né, diz Amélia Rodrigues, ele estava praticamente só. Mesmo aqueles que tinham apreço por ele, tinham se acovardado. A maioria estava escondido, com medo das represálias, medo do que podia acontecer com eles, e não estavam presentes na hora dolorosa dele. Poucos foram aqueles que lhe acompanharam. Então, o amor não é alguma coisa que se colhe no coração dos outros, é alguma coisa que se planta no próprio coração, através do bem que se faz aos outros. É diferente, né? O amor não é receber, é dar. Isso a gente vai ter muita dificuldade ainda em compreender ao longo da nossa vida, né? Toda vez que nós necessitarmos de qualquer recurso que venha de quem quer que seja, de alguma coisa, de um trabalho, de uma pessoa, de uma amizade, de uma situação que seja, nós dependemos disso para termos algum tipo de paz, algum tipo de harmonia interior, algum tipo de tranquilidade, nós estamos com a ótica completamente equivocada. Estamos olhando no rumo errado, né? Mas à medida que nós
praticamos as ações, porque ainda não é o sentimento, né? Nós praticamos as ações que nos conduzem a esse sentimento, né? Quando nós nos endereçamos para as ações que lembram a essência do amor, né? Que é, segundo a doutrina espírita, em especial a caridade, em todos os seus campos, envolvendo a caridade material, moral, espiritual, em qualquer campo que a caridade se apresente. Quando nós focamos qualquer uma das ações da caridade, nós começamos a experimentar na alma uma relativa paz, uma certa harmonia, uma certa tranquilidade, um certo descanso. Eu me recordo de quando nós iniciamos as atividades da sopa há 18, deixa eu ver, a casa tem 14 anos, 19 anos atrás, nós começamos. Tinha uma pessoa que tinha um processo, que estava conosco, do grupo, que tinha um processo depressivo. E ela vivia em dois estados. Ou ela estava completamente voltada para dentro de si mesma, assim, amuada, como diz o caipira, né? Estava amuada, ou seja, voltada para dentro, ou ela estava muito eufórica, atropelando todo mundo, passava por cima de todo mundo e acabava criando dificuldades, porque era muito, as ações eram muito efusivas, muito assim, estabanadas, né? Ela estava nos dois estados. À medida que ela começou a participar conosco das atividades da sopa, e como nós não tínhamos quase nada e nós tínhamos que fazer tudo, tínhamos que cortar o legume, fazer a sopa, coletar, entregar. Com o passar dos dias, do tempo, em pouco tempo, ela relatou para o grupo que, inexplicavelmente, ela começou a dormir melhor. E ela disse, e olha que não são os medicamentos, porque eu tomo medicamentos há muitos anos, e o medicamento me dá um relativo sono, um sono que não é reparador, mas me dá um certo sono. Agora, eu estou tomando medicamento ainda, mas eu sinto uma outra coisa. Eu consigo descansar. Eu durmo e sinto que eu estou descansando. Eu estou descansando. Por isso é que nós estamos comentando agora no início. Qualquer uma das ações do amor, por menor que seja ela, por insignificante que a gente possa achar que ela seja, ela começa a modificar as estruturas mais profundas da nossa alma. Ela mexe com a nossa natureza, nos dando valor íntimo, que é o que faz com que nós nos sintamos, às vezes, excluídos, tristes, com a maioria das fobias, dos medos, das inseguranças, porque não temos segurança emocional para lidar conosco mesmo, não é para lidar com os outros. Embora a gente ache que o problema é com o outro, com a outra pessoa, que é com isso, que é com aquilo, não é. É a nossa falta de habilidade de lidar com a gente mesmo que faz a gente se sentir como a gente é. São as culpas, as indiferenças do passado, onde nós tivemos toda a oportunidade de vivenciar as coisas mais nobres e não vivenciamos. Famílias que nós podíamos ter nos dedicado a elas e não nos dedicamos, fomos viver a nossa vida do jeito que a gente queria viver, abandonamos filhos, abandonamos lares, não valorizamos as amizades, não nos preocupamos com a dor dos outros e quando não, muitas vezes até prejudicamos pessoas. Então essa culpa esculpida na consciência faz o espírito sentir aquela sensação mórbida de querer ficar voltado para dentro de si mesmo, olhando para os crimes que cometeu, para os enganos que cometeu. Então quando nós começamos a trabalhar as ações do amor, por menor que elas sejam, distribuir nós não temos ideia do valor de você pegar uma concha, encher um balde de sopa que está ali na caminhonete, no meio da rua, e olhar para aquelas pessoas que se expõem fazendo coisas que nós não faríamos, porque eles se amontoam em volta da caminhonete, fazem fila no meio da rua. Quem aqui se imagina no meio da rua, com um baldinho, pegando sopa num carro que está distribuindo gratuitamente sopa? Você teria essa coragem de dar a sua face, o seu rosto, para no meio da rua, numa fila, distribuir? Colocar-se ali para receber aquilo que a sua condição não lhe permite ter. Imagina o sentimento de incompetência, de inutilidade, de autodesprezo que o espírito experimenta naquele momento, tendo que submeter-se a uma situação dessa de não conseguir prover a própria subsistência. Então, quando os amigos espirituais nos relembram isso, como estão fazendo nesse momento, quando eles nos relembram isso, é para que a gente preste atenção
na necessidade que nós temos de ganhar de novo esse alto valor, de valorizarmos o sentimento. Então, quando a gente está ali na rua, pega uma concha de sopa, deposita num baldinho e entrega para um coração que está ali recebendo com todo o constrangimento possível, naquele momento é como se a gente dissesse para a gente mesmo: eu posso amar, eu tenho condição de amar. E essa ação, que é muito simples e que não guarda nenhuma complexidade, ela devolve ao espírito a paz que ele perdeu. A paz que ele perdeu na indiferença, na concha da sopa, ele recupera ela. Na concha da sopa. Estamos falando aqui de um evento pequeno, mas tem tantas coisas que acontecem dentro do nosso lar que podem contar com a nossa colaboração. A paciência diante, às vezes, de um cônjuge, de um filho, de um irmão, de alguém dentro da família que não está conseguindo entender a gente naquele momento, ou tá passando por um momento difícil, perde o controle, perde o autorrespeito. Eu sei que é muito difícil o que eu vou dizer, mas um pai, uma mãe não deveria perder a paz porque descobre que o filho é um drogado ou que tem um comportamento equivocado. Naquele momento, ele deveria buscar profundamente um estado superior de paz, para que através dessa paz ele conseguisse acolher aquele coração que está se desviando e dar a ele de novo um sentido para viver. Não perder a paz, começar onde eu errei, o que eu fiz de errado. Não é por aí. As perguntas não são essas. Não é para perguntar onde foi que a gente errou, mas perguntar o que eu posso fazer. Em primeiro lugar, porque cada espírito tem a sua história, tem a sua gama de informações, de conhecimento e de vivência que ele traz e que não nos pertence. Só ele sabe o porquê ele está fazendo aquilo. Só ele sabe. A gente costuma dizer que foram as companhias, que foram as seduções que ele recebeu, mas na verdade, cada um faz o que faz por razões muito próprias. Nunca é porque encontrou um oferecimento, alguma coisa que ele facilitou. Provavelmente houve uma facilitação, só isso. Mas o espírito vicioso sempre vai procurar um lugar onde ele possa experimentar o seu vício. É como a água que, se você colocar ela dentro de uma vasilha, por menor que seja o furo, onde esse furinho tiver, por menor que seja esse furo, a água vai encontrar o coisinho e vai começar um gotejamento que seja mínimo, mas por ali ela começa a evadir-se da vasilha, do vasilhame onde ela está. Um pequeno furo, ela escapa por ali. Então não é o pai, não é a mãe que deixou, que impulsionou o filho para aquela condição que ele está. Na verdade, é a sua viciação, que provavelmente o pai ou a mãe não colaborou direito, ou colaborou, tanto faz, não importa, porque quando o espírito ele tem essa tendência, ele vai procurar o ponto onde está o furinho para ele escapar. Agora, é claro que a doutrina espírita nos ensina que os pais devem, desde criança, desde quando o filho é pequenininho, verificar onde estão as suas distonias de morais e começar a corrigir. Né? Mas isso não é garantia absoluta de que você vá protegê-lo de todos os enganos que porventura a sua natureza possa lhe propiciar. Você pode ajudá-lo sim, e deve, né? Os pais devem fazer isso pelos seus filhos. Mas voltando ao nosso tema, então as ações do amor, por menor que elas sejam, elas conferem forças e vitalidade ao espírito. Aquele que faz, como aquela moça que disse: eu estou dormindo melhor, com o remédio, mas eu estou dormindo melhor. Eu não dormia bem, mesmo com a medicação. E ela disse uma outra coisa, que eu estou me lembrando agora também, né, sendo lembrado, que o sono dela, que não tinha sonhos, ela disse que era um sono sem sonhos, embora a gente sonhe, ninguém deixa de sonhar, porque o espírito não permanece no corpo, ele sai do corpo enquanto a gente dorme. Mesmo que sejam sonhos de memória, ele tem, mas ela não se lembrava. Ela disse: os meus sonos
sem sonhos, passaram a ser sonos com sonhos. E sabe com o que eu sonho? Disse ela. Eu sonho que eu estou aqui no meio deles, que eu estou distribuindo sopa, que eu estou visitando essas famílias, que eu estou entrando na casa delas, que eu estou conversando com elas. E está. Jesus não disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se aquela tarefa passou a ser um tesouro para aquela pessoa, o coração dela vai estar lá. E onde ela vai quando dorme? Para lá. O amor promove, inclusive, lucidez durante o sono. Coisa que a vida material, a mesmice que nós vivemos sempre não confere. Sabe por que a gente não lembra dos sonhos? Não é porque não aconteceram, é porque a gente não quer se lembrar, porque não teve nada de interessante. E muitas vezes a gente foi para campos nada recomendáveis, então a gente rejeita a própria lembrança do desprendimento, porque não conseguiu. Não estou dizendo aqui que é a explicação para todos os casos de quem não se lembra, mas em muitos casos é porque a gente não quer mesmo se lembrar. Não me interessa me lembrar. Não é muito diferente o que eu vivo do outro lado do que eu já estou vivendo do lado de cá. Porque o espírito com disposições mórbidas também procura os mesmos campos do outro lado enquanto desprende à noite. E não quer se lembrar. Está ruim do lado de cá, vou me lembrar o que está acontecendo do lado de lá? Não quero. Agora, como a Joana fala de maneira magistral, nós conversávamos com o Marco outro dia, ele estava falando que numa frase a Joana apresenta uma profundidade muito grande de reflexão. E é verdade. Ela traz uma reflexão muito grande. Olha o que ela fala. Falando do amor. A sua vibração acalma e dá segurança. Será que a gente entende o que é isso que ela está falando? As vibrações do amor que provém disso aqui, ó, dessas ações que nós estamos falando, ela acalma a gente. É como um conselheiro que ficasse dentro da gente falando assim: calma, está tudo bem. Você não é o que você acha que você é. Você é um filho de Deus. Você tem oportunidade. Você pode corrigir o seu passado. Você pode ser feliz. É uma conselheira que fica conversando conosco. É uma energia nova que vai entrando na nossa natureza e vai mexendo conosco. Como nós falávamos na prece também, com a ajuda da espiritualidade, nós perguntamos muito e não nos perguntamos quase nada. Ou seja, a gente não tem tempo para ouvir o que a nossa consciência tem para nos dizer. Uma boa prece, uma prece sentida, de coração, uma prece com um pensamento elevado, que nós pudéssemos chegar às lágrimas de emotividade pela grandeza de estar na presença de Deus, porque a prece é estar na presença de Deus. Quando a gente ora, nós comparecemos na presença de Deus. A sublimidade que esse momento dá propicia aí a gente a ouvir conselhos que jamais alguém poderia dizer a gente. Porque Deus nos conhece bem. O amigo, o irmão, a outra pessoa não conhece. E ela pode dizer coisas limitadas, coisas restritas a determinadas interpretações, mas Deus não. Deus conhece a gente integralmente. Deus nos conhece profundamente. Então, numa prece, se nós tivéssemos mesmo vontade de ouvir, nós quiséssemos mesmo orar, nós alcançaríamos o conselho divino. Não é um conselho de nenhum espírito, que pode vir através dele, sim, no nosso coração, mas é o conselho divino. É a sintonia da nossa mente com Deus. É Deus falando em nossa intimidade. Mas raramente oramos assim. Geralmente nós oramos preces mecânicas, preces programadas, preces no sentido de atender a compromissos que nós criamos em relação à prece. A prece não pode ser um compromisso. Ela tem que ser um ato prazeroso, um momento de grande alegria para a gente. Eu vou orar. Como se nós tivéssemos... Como não? Naquele momento, vamos fazer a tarefa mais sublime que a gente poderia fazer, né? A escolha mais sublime. Estivéssemos onde estivéssemos, sentindo necessidade, nós deveríamos pedir licença às pessoas, como pedimos licença. Preciso cuidar do meu filho, preciso fazer tal coisa. Com licença, eu preciso orar. E saíssemos para fazer a nossa prece, a nossa oração, a nossa presença na presença de Deus. Aí sim, os conselhos verdadeiros e reais nós receberíamos ali. O problema é que a gente não quer ouvir o que a gente precisa ouvir. Então a gente tem a esperança de que alguém vá nos dizer alguma coisa diferente daquela que a consciência já está nos falando. Nós queremos, bom, será que a pessoa tem uma receita mágica? Será que o mundo espiritual tem alguma coisa diferente para me falar?
O aconselhamento vem de Deus, né? No momento da prece, é o melhor momento. Jesus falou: recolha na solidão do teu aposento e faça o teu colóquio com Deus em silêncio. Porque é nesse momento que a gente escuta. Então, as ações do amor, por menor que elas sejam, elas trazem o que a Joana coloca aqui, né? Elas acalmam a gente e dá segurança. Então a gente sente que a gente pode caminhar. Porque se eu tenho condição de colocar uma sopa num baldinho para alguém levar para casa, vendo nos olhos daquela criatura a necessidade, suprindo essa pequena necessidade, se eu posso fazer isso, eu posso fazer coisas maiores também. Eu tenho condição de mudar outras coisas, de fazer outras coisas também. E aí a gente vai mudando. E ela dá forças e vitalidade insubstituíveis. Sem as ações do amor, nós não teremos força, muito menos, né? Força e vitalidade. Né? Forças e vitalidade. É o que nós obteremos na prática do amor, das singelas ações, por menor que elas sejam. Aí ela continua dizendo, porque quando uma pessoa se identifica desamada, ela passa a experimentar reações mais absurdas possíveis. Mas por que a gente se experimenta desamado? Porque não estamos amando. Por que a gente se identifica desamado? Porque está precisando do amor. Porque está precisando do amor. Sabe quando a gente vai estar bem em relação ao amor? Quando nós não precisarmos dele. Quando nós estivermos amando. Não sentimos nenhuma necessidade de sermos amados. Amélia Rodrigues fala que Jesus foi o amor não amado. Ou seja, ele amou sem ter necessidade de ser amado. O amor não amado. Então a gente ainda precisa, né, daquilo que vem dos outros. Enquanto nós necessitarmos disso, excessivamente pelo menos, né, como somos imperfeitos, é claro que alguma necessidade de afetividade a gente vai buscando. Mas enquanto nós sentirmos isso, é porque ainda não atingimos a excelência desse sentimento. Mas à medida que a nossa dedicação acontece nessas ações, né, que é necessária a nossa dedicação, e a dedicação não é o exercício simplesmente da tarefa, mas é a forma como nos dedicamos a ela. Por que é que eu vou distribuir sopa? Os porquês, né? Porque eu quero o bem-estar do meu irmão. Porque eu me preocupo com ele. Não porque eu acho que fazendo a tarefa da sopa eu ganho um pontinho lá do outro lado. Tem gente que acha que as tarefas fazem a tarefa do bem porque tá ganhando do lado de cá os bônus horas que vai usar do lado de lá. Então, bom, eu já distribuí na minha vida 3, 4, uns 400 pratos de sopa. Eu me lembro que eu já vai contando, né? Chego em casa, anota na cadernetinha. Hoje foi 30. 2 laranjas, 3 bananas. E vai botando na soma lá, né? Vai fazendo um caderninho. Lembra aquelas cadernetas que o pessoal antigamente fazia nas vendas, nos bares, né? Nos mercados, nas mercearias, que anotava tudo na caderneta. Minha mãe e meu pai falam disso. Depois chegava no fim do mês e ia lá pagar, né? Ô, Nilton, desce um pouquinho esse todo, só um pouquinho para tirar os meus olhos. Tem um carro fazendo reflexo bem no meu olho aqui. Aí eu tenho que sair fora da câmera aqui. Então, ou seja, as ações do bem não é algo que a gente anota em caderneta, né? Não é para anotar. Ou seja, por que eu vou fazer o que eu vou fazer? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Porque eu quero o bem-estar do meu irmão. Porque eu não quero que ele sofra, tá bom? Eu quero que ele fique bem, eu quero que ele fique em paz. E para isso, eu preciso fazer alguma coisa. Nessas ações, o que é que acontece? Eu acabo me beneficiando nelas, por menor que elas sejam. Por menor que elas sejam. Então, a dedicação às ações do bem, às ações amorosas, reforma a nossa natureza. E aí, quando aquela pessoa dentro da casa da gente vier falar alguma coisa que a gente não gosta,
que ele já está acostumado, né? Tem gente, com a Nete Guimarães, ela disse uma vez uma coisa que eu nunca me esqueço. A mulher fala para o marido que faz 15 anos que ela reclama com ele que ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Ela disse assim, mas faz 15 anos, por que você continua falando? Ela continua falando para ele que a toalha molhada em cima da cama. Então muda de estratégia porque não está funcionando, né? Então é assim, ou seja, aquelas ações que as pessoas fazem repetitivamente, que nos incomodavam, passa a não nos incomodar mais. Então você percebe que está mudando. Você percebe que está mudando quando o comportamento dos outros não lhe atinge mais. Sejam eles ofensivos, sejam eles indiferentes, não tem importância. Não te atinge mais. Se atinge, é porque nós estamos ainda no processo de reforma. Né? Estamos no processo de reforma. Ou então não estamos usando os materiais adequados. Eu vou construir uma parede, e ao invés de pegar tijolos, pego blocos de plástico e tento colá-los com um reboco. Ponho o bloco de plástico, aí encosto na parede, a parede cai. Ou seja, eu estou usando na prática do bem o meu orgulho, minha vaidade. Estou usando o meu conformismo, estou usando a minha obrigação. Os materiais não são os devidos, então eu não estou construindo devidamente o anteparo que vai me separar da minha imperfeição para que eu possa ter a oportunidade de me fortalecer e um dia derrubar esse muro e olhar devidamente para a minha imperfeição e dizer, não lhe pertenço mais. Pode me convidar porque eu não tenho mais vontade. Né? A Joana de Anjos fala que ninguém vai erradicar nada de si mesmo, vai transformar. Né? Esse é a nossa preocupação. Tem uma pessoa que disse assim, ontem nós falávamos isso no curso da noite, Marco, falávamos do passe, né? Tem gente que espera se tornar médium de cura para dar passe. Olha, o médium de cura é uma raridade. Primeiro que é uma raridade, nós não teríamos passista. Teríamos que importar médium de cura, sei lá de onde, para poder fazer o passe. A espiritualidade não espera médiums de cura para fazer o passe, mas esperam médiums que estão se curando. Médiums que estão tratando as suas feridas. Pessoas que estão trabalhando suas dores, suas dificuldades e que se dispõem a trabalhar. É desses que eles precisam, é desses que Jesus precisa. É assim que Jesus espera a gente, tratando as feridas. Não largando-as expostas, mal cheirosas, para que os outros sintam mal na nossa presença, né? Porque quando a gente tem uma imperfeição e a gente coloca ela na convivência, a gente atrapalha os outros, a gente machuca os outros, né? Tem gente que é áspero, é duro, é mal educado, é grosseiro, isso tudo fere os outros, né? É feridas que não estão sendo tratadas. Mas se eu tenho imperfeições e eu estou cuidando delas, eu estou tratando as feridas. É desses que Jesus espera, é desses daí que eles esperam que nasçam os trabalhadores do bem. A reforma verdadeira, né? A busca verdadeira. Então, é os bons sentimentos empenhados naquilo que nós estamos fazendo. Enquanto os outros nos incomodarem, é porque nós ainda não estamos prontos. Então, à medida que a gente vai trabalhando com o coração mesmo, as ações do bem, por menor que elas sejam, um sentimento novo vai formando na nossa natureza e nós vamos cortando as dependências. Quantos de nós dependemos do que os outros acham da gente para ser feliz? Ai de alguém de olhar para a gente meio torto. Pronto, acabou o dia, né? Uma pessoa já me disse isso, eu já ouvi muita gente dizer isso em entrevista. Quando eu vou lá na minha sogra, quando a minha cunhada olha para mim, acabou meu dia. Olha só o que a pessoa deixa o outro fazer. Um olhar do outro acaba com o dia da pessoa. Não foi o olhar da pessoa que acabou com o seu dia. É a minha imperfeição que fez, o meu orgulho, né? Que fez com que eu, dependendo absolutamente de tudo que pensam a meu respeito, da aprovação de todo mundo em relação a mim, que me fez sofrer quando eu vi um olhar de reprovação de alguém. Que importa os olhares de reprovação para a gente? Jesus olhou com compaixão para aquelas pessoas todas que estavam ali no momento da hora mais dolorosa dele, e ele não dependeu da opinião de nenhum deles, do que eles achavam dele, do que o Sinédrio achava, do que os doutores da lei achavam, do que os sacerdotes achavam. Ele não respondeu a nenhuma daquelas indagações. Para quê? O que importa o que eles acham? Que ele mudaria alguma coisa nele? No sentimento e pensamento dele, o que eles achavam dele? Ele sabia que o tempo iria forjar na natureza de cada um daqueles espíritos a verdade que eles ainda iriam viver. E até hoje, muitos de nós estamos amargando
dolorosamente essa falta de entendimento ainda que o Cristo tinha que nós não temos. Nós estamos amargando isso até hoje. Porque a falta de entendimento nesse sentido faz a gente sofrer desnecessariamente. Ou seja, não é necessário. Mas como a gente está apegado, né, agarrado nesses valores mesquinhos da autoaprovação, da aprovação dos outros, nós ficamos ali. O que o Sinédrio temia? O que os doutores, os sacerdotes da lei temiam? Que Jesus viesse tirar-lhes o posto que eles ocupavam, o brilho que eles tinham, né, que Jesus chamou eles de brilho por fora e podridão por dentro. Eles tinham medo de perder esse brilho exterior porque eram podres. Porque se tivessem brilho como ele tinha, não tinham medo de perder isso. Para que matá-lo? Se eles verdadeiramente brilhassem. Jesus jamais iria obscurecer o brilho deles se eles tivessem verdadeiramente brilho. Mas não eram. Eram podres. Jesus falou que eles espoliavam as viúvas, eles tomavam dinheiro dos pobres. Eles vendiam o reino dos céus. Ameaçavam o povo com Deus tirano, que ia jogar sua ira sobre eles. E dessa forma eles colhiam a aprovação, que era uma aprovação forçada. Não era uma aprovação verdadeira. Mas Jesus não pertencia a nada disso. Ele não tinha o que temer, porque ele sabia que em cada uma daquelas almas débeis, podres, sofridas, iria um dia nascer ali uma alma luminosa, brilhante, como ele era. Ele sabia que isso ia acontecer. Então ele não tinha o que falar, o que se defender do quê? Não havia o que defender. Eles tinham uma posição para defender, Jesus não. Porque Jesus era, eles pareciam. Porque Jesus falou, vocês são sepulcros caiados, então vocês parecem que são, mas não são. E ele era, enquanto eles pareciam que era. E é isso que tem nos feito sofrer. Parecer que somos alguma coisa ainda, sem ser. Não temos coragem de fazer verdadeiramente as ações descomprometidamente, sem com isso usarmos a nossa vaidade, nosso orgulho, nossa presunção, sem deixar que os sentimentos menores nossos participem das situações. Estamos fazendo uma tarefa, deixamos a cadeira aqui, a outra pessoa vem, vira um pouco a cadeira de lado, pronto. Acabou o nosso dia. Como o olhar da cunhada acabou com o dia da pessoa, da sujeita. da sujeita. Acabou com o dia dela. Não foi o olhar da cunhada, não foi porque virou a cadeira. Foi por razões muito próprias. Por falta de competência íntima. Nós não temos competência para ser feliz ainda. Olha só, somos incompetentes para ser felizes. Porque nos faltam recursos, valores que nós temos que conquistar. Por isso estamos nessa caminhada, né? Estamos aqui. Estamos aí. Jesus sabia tudo isso. Ele olhou para aquelas almas e falou assim, um dia vocês vão ter tudo o que eu tenho. Um dia vocês vão ter a grandeza, a sabedoria, o amor. Aí vocês não vão precisar mais sofrer, vocês não vão precisar mais ser o que são. Jesus falou isso. No olhar, no silêncio dele, né? Naquele silêncio sem defesa. Não houve defesa mais gloriosa. Nenhum advogado conseguiria defender-se como Jesus se defendeu, sem a necessidade de dizer uma palavra. Sem necessidade. E defender-se não quer dizer livrar-se da prisão. É não estar, de nenhuma maneira, identificado com nenhuma daquelas acusações. Ele não estava. A defesa dele foi essa. Não precisou dizer uma palavra. Não importa o que vocês vão fazer comigo, vocês não têm razão. Eu tenho. Pronto. Como disse Sócrates, vão destruir o meu corpo. Mas não vão matar Sócrates. Quando deram cicuta para eles. Vão matar o homem. Mas não vão matar o Sócrates mesmo. O espírito. Mas o mestre... Eles estão... mas o senhor tem razão. Aí você queria que eu não tivesse razão? Ou seja... O senhor vai morrer inocente. Que bom. Você queria que eu fosse culpado? Que bom que eu vou morrer inocente. Não tem problema nenhum. Não é? Que bom que eu vou morrer inocente. É o caso do Cristo também. Então defender-se do quê? Não havia defesa. Ele era a própria defesa, né? A sua vida, os seus exemplos, foram a própria defesa. Disse um amigo espiritual, certa feita, quando nós estávamos com uma dúvida muito grande ainda, numa outra casa que nós frequentávamos, uma dificuldade muito grande, e eu não conseguia fazer com que determinadas pessoas entendessem uma coisa. Aí o benfeitor disse assim, você quer fazê-los entender? Exemplifique. Mas eu estou trabalhando, mas não está exemplificando. Exemplifique. E para entender o que era esse exemplifique? Eu levei um bom tempo para entender, porque eu entendia que o que eu estava fazendo era
Já era o que eu tinha que fazer para todo mundo ver que aquilo era aquilo. Não. Estava faltando uma outra coisa. Exemplificar. E o exemplo não era a ação em si, mas eram os sentimentos que eu estava colocando na ação, que estava criando o rechaço das pessoas. A partir do momento que eu passei a ignorar o que pensavam, o que sentiam, o que faziam, e passei eu a fazer sem me preocupar, mesmo sendo ironizado, eu passei a tratar bem, eu passei a responder bem, eu passei a olhar com bondade, com amor, pronto. Aos poucos foi se diluindo aquela situação e num tempo muito menor do que eu imaginava, acabou tudo. Acabou a animosidade. Porque eu estava agindo, mas não estava sentindo. Eu estava só agindo, não estava sentindo. Faltava o sentimento. Nunca vou esquecer esse conselho, porque os conselhos que os Espíritos me dão estão gravados aqui, ó. É como uma inscrição que a gente faz com um ponteiro numa pedra bem dura, numa rocha dura. Os conselhos que mais doem nunca devem sair do nosso coração. Porque eles são modeladores e vão nos influenciar a vida toda. Não acredite você que uma imperfeição sua vai desaparecer de hoje para amanhã só porque você decidiu mais prevalecer. Aí ela vai lutar com todas as forças que ela tiver para te derrubar. Aí é que vai doer mesmo. O Jung diz que a maior dificuldade nossa em relação à sombra não é ela existir em nós, mas é o confronto com ela. É a parte mais terrível da nossa tarefa em relação à sombra. Primeiro identificá-la, que é o processo mais fácil. Depois é enfrentá-la, é olhar para ela, olhar nos olhos dela, da nossa sombra. Essa é a coisa mais difícil de fazer. Mas se a gente quiser mudar, a gente vai ter que fazer isso. Primeiro entender, eu tenho esse defeito. Depois olhar para ele e ver a gravidade desse defeito na nossa vida. O que ele está causando, o que ele já fez, o que ele já aprontou com a gente, ou para onde ele já jogou a gente, já tirou a gente, em que lama a gente foi parar por causa dele. E aí dizer, eu não quero mais a sua companhia. Embora eu vou andar na direção contrária agora com todas as minhas forças. Aí você vai sentir como aqueles sacos de areia amarrados na sua cintura que insiste em te deter no lugar que você está. E você vai andar arrastando aquilo, mas na direção contrária. Ninguém vai se livrar da sombra de si mesmo apenas porque quer se livrar dela. Vai ter que lutar muito, porque ela vai tentar te segurar. É um hábito, é um condicionamento que está vinculado e arraigado ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Se nós não lutarmos. Então, admitir a sombra, olhar para ela, melhor, identificar que ela existe, é o primeiro passo e não é difícil, ele fala. Mas confrontar-se com a sombra, aí o bicho pega. Aí a hora é difícil. É uma dor de alma muito grande. Então as reações, elas são reações, muitas vezes, né? Quando nós nos identificamos desamados, né? Que nós não deveríamos, mas identificamos, então tem reflexos de vários sentidos, né? As reações, ele fala aqui da anorexia, da voracidade de comer, da bulimia e outras coisas que na verdade são insatisfações, né? Que criam perturbações, tanto digestivas quanto emocionais. A ausência do amor na reencarnação do espírito causa-lhe indigestão. Você imagina? A ausência do amor causar indigestão. Então, ou seja, um estômago que nunca conserta, né? Crises de vômito sem explicação, processos de morbidez, de sensação de desistência, de falta de forças. Ontem eu li os últimos momentos de Pedro, do discípulo Pedro. E ele fala lá na mensagem, né, que foram momentos muito difíceis. Embora todos aqueles que estavam à sua volta, que foram beneficiados por ele, inclusive os soldados, que tiveram familiares, pessoas que foram beneficiadas por ele, reverenciavam ele. E um dos pretorianos o insultava, xingava. E ele foi caminhando na direção do seu suplício,
Para todo mundo ele estava extremamente calmo, mas por dentro ele experimentava uma angústia muito grande. Uma angústia muito grande. Essa angústia, né, do suplício moral, ela é muito difícil. E nós precisamos passar por ela. Não há nada que nós não possamos suportar. Jesus disse: tudo que eu faço podeis fazer, se o desejares. Se nós quisermos, nós podemos. E os discípulos dele entenderam bem e fizeram, porque desejavam. Nós queremos passar pela prova que a gente está passando, com grandeza, silenciando, serenando o coração, esperando o tempo da resolução, lutando, trabalhando. Nós queremos isso? Quanto tempo vai durar? Não sei. Tem prova que dura uma vida toda. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que mesmo que uma prova durasse uma vida inteira, na eternidade ela não passa o quê? De um lampejo, que nós vamos olhar do outro lado e dizer, lamentar muito, por que eu fiquei sofrendo por isso? Por que eu fiquei agarrado nisso? Não importa quanto tempo. Quer dizer que eu vou passar desamado uma vida inteira? Quantos desamores nós já plantamos? Esse desamor de agora é o tempo que nós nos demos, quando saímos do mundo espiritual, para reposicionar o sentimento no seu lugar. Vivenciando tantas experiências erradas, tanto desrespeito aos outros, ou pedimos antes de sair do mundo espiritual, eu quero reposicionar o meu sentimento no lugar dele, ele precisa entrar no seu eixo. Então não me deixe amar, não deixe que ninguém me ame. Eu não quero afetos, pessoas que dediquem afetividade. Eu quero, aliás, que a pessoa olhe para mim, identifique os meus defeitos, para quando olhar para mim, sentir asco, aversão de mim. Isso a gente pede lá do outro lado. Parece uma loucura isso, mas a gente pede isso lá. Não me ame, não me deixe amar, não permita que ninguém se aproxime de mim. Quando chegar alguém para me aproximar, que ele sinta o meu lado ruim, para se afastar de mim. Porque eu preciso relocar o meu sentimento. Preciso reposicioná-lo na direção de Deus, na direção da afetividade do Cristo. A gente pede isso antes de retomar a Terra. Aí chega aqui, como é doloroso esse processo, né, de realinhamento da afetividade, é muito difícil. Seguir as balizas que indicam que nós colocamos no caminho não é fácil. Aí a gente parte para uma série de distonias de comportamento, acreditando que elas vão suprir aquilo que nós precisamos fazer por nós mesmos. Quanto tempo vai durar? Não sei. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que se doar uma vida inteira, não é nada na eternidade. Alguma coisa que dure uma vida toda, não é nada. Quantas encarnações nós já tivemos? Quantas nós vamos ter? Então o que importa? O que é que vai acontecer? Se vai acontecer tudo numa vida? Pode terminar amanhã. A prova pode terminar amanhã. Depende de nós, depende dos sentimentos que nós movimentarmos e empreendermos. Enquanto a gente achar que os outros têm que aceitar a gente do jeito que a gente é, e nós já falamos isso antes, os outros aceitam. O problema é que a gente não se aceita como é. Os outros aceitam. Tem gente que respeita a gente é o cão, como diz o caipira. Os outros aceitam, convivem com a gente bem, tranquilo, aceita a grosseria, aceita as palavras ruins, aceita o nosso desrespeito, tranquilo, sem problema nenhum. O problema é que nós não aceitamos isso. A consciência não aceita isso. E ela vai chamar a gente às contas e vai dizer, você tem que se alinhar. Você tem que se ordenar. A consciência, ela não aceita isso. Então a gente não aceita. Os outros podem até aceitar. E por conta da consciência não aceitar isso, é que nós estamos vivenciando as provas que hoje a gente não quer. Por conta disso. Porque quando chega do outro lado, a gente entende tudo. E aí pede uma vida como a vida que a gente está. Como disse um amigo esses dias, eu vou morrer abraçado com o meu problema, mas não vou deixar de lutar. Que eu morra agarrado ali, mas eu não vou largar. Pois é, essa é realmente a bravura do cristão, do homem em transformação. Aconteça o que aconteceu, Pedro foi até o último instante, ele não sabia se ele seria supliciado, porque ele poderia chegar na última hora e alguém dizer para ele, não, você pode ir embora, você está livre. Poderia acontecer isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, novamente, por que não se pratica a eutanásia? Porque não se pode garantir que aquele é o último momento da pessoa. A pessoa pode ser levada à beira do túmulo e ser trazida de volta para aprender uma lição. Está lá no Evangelho. Então ninguém sabe o instante do término das coisas para esse lado de cá, né? O encerramento de tudo. Então, o que nós tememos? Por que nós estamos temendo
em relação a essa caminhada de experiências que nós estamos vivenciando? Perguntar isso a quem? A ninguém. A própria consciência. A Jesus, a Deus, que nos conhece bem. Então essas distonias, né, causam então a ausência do amor causa uma indigestão do espírito. É claro, a gente sente uma sensação de indigestão o tempo todo, de mal-estar, né? Mas não é porque a vida não está dando o que a gente quer, é porque nós não estamos empreendendo as ações do amor ainda com dedicação, sentindo ainda o que nós estamos fazendo, para poder ganhar uma nova realidade emocional, diferente dessa que nós temos. Sem isso, não dá para prosseguir. Aí, a Joana de Ângeles, ela diz que, se eu não estou enganado, é no livro Vida, Desafios e Soluções. Ela diz que nós passamos, muitas vezes, várias vidas para entender um recado. Passa pela experiência, passa de novo pela mesma, passa pela mesma outra vez, passa pela mesma outra vez, até que um momento o espírito, né? Opa, por que eu estou apanhando desse jeito, né? É como alguma coisa, nós estivéssemos conversando com alguém, essa experiência é interessante, às vezes você está conversando com uma pessoa e tem alguém te cutucando, cutucando, e a gente faz assim, e continua conversando, faz assim, continua conversando, faz assim, peraí, que negócio é esse? Quem está me cutucando? Ou seja, até que a pessoa olha, para ver o que está acontecendo, né? Então, ou seja, a prova, ela volta, ela vem, uma hora o espírito para ver o que é. Fala, peraí, o que é isso? De novo uma pessoa difícil do meu lado, mas por que isso? Aí ele olha e fala, ah, bom, agora aí entende, né? Às vezes a questão é só dar um passo para frente, sair do lugar, né? Quantas mágoas, quantos ressentimentos que poderiam ter sido resolvidos apenas com um pedido de desculpa, apenas com uma me perdoe, ou aceito o teu perdão, ou então, tá bom, vou deixar para lá. Às vezes atitudes mínimas poderiam ter salvado a gente de ódios, de mágoas, de ressentimento que a gente arrastou, antipatias pelos outros, que dependia só da gente relevar um pouquinho, ter um pouco mais de consideração, respeitar a condição do outro, e tudo aquilo passaria, né? Ficaria para trás. Mas é aquela coisa, está incomodando, mas a gente não quer olhar. Está incomodando, está cutucando. Então a gente pode passar várias vidas no mesmo processo até que o espírito, uma hora ele, opa, peraí, de novo essa prova, por quê? Aí ele olha para ver o que é. Ah, tá. Agora eu sei o que eu tenho que mudar. Né? E a vida não tem pressa, nós somos imortais. Nós somos imortais, vocês entenderam o que é isso, ser imortal? Nós não vamos morrer nunca. Nós vamos mudar de corpo, mas morrer não. Somos imortais. Então a vida vai usar todo o tempo que for preciso para poder despertar a gente. Ah, mas a Terra vai mudar. A Terra vai mudar, mas nós não vamos acabar. A gente pode ir para outro mundo, pode ir para uma outra... Vamos continuar evoluindo. Não vai mudar nada. Porque alguém mudou de casa, ele deixou de ser o que ele é? Não. Chega um dia na casa que você mora, né? E você foi despejado, a casa está fechada, e os nossos trecos, cacarecos, está tudo no meio da rua. Foi despejado. Mas a casa é minha, tua nada. Não é sua não, você foi despejado. Pegue suas coisas e vai procurar outro canto. E lá vai nós, com a malinha, por aí pedir a um espírito de algum mundo que nos aceite. Ou se você aí do planeta XB32A7, tem condição de eu reencarnar aí? O espírito me dá a sua ficha aí que eu vou estudar. Aí a hora que a gente fica, né? Como o advogado quando vai pegar uma causa, ele fala assim, me dá o problema aí que eu vou estudar o seu problema, vamos ver. Né? Aí ele vai me dar a sua ficha aí que eu vou estudar. Aí daí passa algum tempo, vem o anjo lá, né? Ó, o senhor lá do mundo falou que acho que dá, tem uma vaguinha lá para você. Graças a Deus. Aí lá vai a gente para a fila reencarnatória, né? E renasce lá. E vai embora. Porque a morte não existe, né? Nós somos eternos, imortais, né? A necessidade de cada um digerir os próprios problemas é indiscutível e inadiável, devendo fazer parte da agenda diária de todo aquele que desperta para a consciência de si. Ou seja, tomar consciência de quem somos, né? Digerir os problemas, trabalhá-los, é inadiável. É tão bom fugir, né? É tão bom fugir, é. O Ike está falando assim que é bom fugir.
Deixa um bilhete para si mesmo, né? Mora sozinho e deixa um bilhete. Não aguento mais você, vou embora de casa. E você deixar um bilhete para si mesmo, morar sozinho e deixar lá, não aguento mais você. Chega e vai embora. Sai de casa, sendo o único morador da casa, né? Mas não tem aquele dia que a gente fala assim, hoje eu não estou me suportando. Quando é um dia só, tá bom. O duro é quando durante toda a vida o espírito não se suporta. Aí não há vida, né? Pode acontecer isso, não pode? Vocês não escutaram muita gente falar assim? Hoje nem eu estou me aguentando. Pois é, pode aguentar, porque se tem alguém que você vai conviver para a eternidade é com você mesmo. Não tem jeito de fugir. Não dá para escapar, não dá para fugir, não dá para ir embora. Não tem jeito. Você pode abandonar todo mundo, mas não pode abandonar-se. Não tem jeito. Impossível. Impossível. Então ela diz aqui, né, que o Santo Agostinho falava, né, que nós tínhamos que todo dia, está lá no Evangelho, todo dia passar em revista o nosso dia. A Joana fala que deve ser agenda diária. Digerir os problemas tem que ser agenda diária. Ou seja, e o Santo Agostinho fala, todo dia passar em revista. Eu fiz hoje todo o bem que eu podia fazer? Eu prejudiquei alguém? Alguém tem alguma coisa contra mim? Fazendo perguntas, né? E lá está escrito depois, no encerramento da mensagem, faça perguntas a si mesmo e não temais multiplicá-las. Porque a gente tem pergunta a respeito da vida dos outros, de todo mundo. A gente acha um monte de coisa, né, dos outros. Senta para conversar, você quer ver dar assunto é falar da vida dos outros. É uma beleza. Não é só, olha, assunto de 3, 4 dias. Teve uma viagem que nós fomos fazer, que com a pessoa que estava do meu lado, nós estamos conversando sobre uma situação que envolvia uma pessoa. Mas não foi apesar de ser no bom sentido da busca de solução, nós conseguimos falar uma viagem de 12 horas sobre uma pessoa. Então, meu filho, falar da vida dos outros é fácil, uma beleza, né? O Santo Agostinho fala, mas em relação a gente tem que ser um pouco mais insistente, porque a gente não quer saber. Pergunte e não temais multiplicar essas perguntas. Perguntar mesmo. Pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta e por que isso? E por que aquilo? Tem uma hora que você vai se encher, né, de si mesmo. Vai falar que chega, eu não quero saber mais de mim mesmo. Não quero mais, não tem problema. Retoma depois e vai perguntando, né? Aí a gente vai. Isso, a Joana fala aqui que isso aqui é uma tarefa diária, é uma agenda diária. Tem que estar lá na nossa agendinha, lá, né? A gente anota compromisso do dia, da semana, do mês. Anota lá na agenda. Perguntar coisas a si. Preciso saber algumas coisas. Se não tiver, se esquece, anota, faz uma anotação. Mediante a uma autoanálise honesta, na qual se dispensem o elogio, a condenação e a justificação, o indivíduo deve permitir-se a identificação do erro. Olha só, uma autoanálise honesta. Perguntar, querendo ouvir. Eu quero saber sim, eu quero saber quem eu sou, quero ouvir qualquer coisa, seja lá qual for. Sem condenação. A autoanálise não é para fazer autocondenação. Senhor, eu não presto, ele sabe disso. Deus sabe que a gente não, né? Mas Senhor, eu não valho nada, ele sabe. Não precisa falar isso para ele. Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber o que você tem de proposta para mudar. Deus não quer saber se a gente vale nada, se a gente não vale nada. Não é essa, a preocupação divina não é essa. Né? Ele quer o bem-estar da gente, ele quer saber o que a gente pode fazer para melhorar. Também, cuidado com o autoelogio. Porque nessa análise a gente pode começar a se analisar por cima, né? Esquecer, não, mas eu faço bem para todo mundo, eu sou uma pessoa boa, mas não fala como é que faz, né? Eu vou no centro, eu ajudo na sopa, eu vou no samaritano, mas não analisa como é que faz isso, né? Como é que eu vou? Peraí, deixa eu ver, tá bom, é bom sim, fazer sopa é ótimo, isso é já um grande passo que eu dei, mas como é que eu faço a sopa? Aí a consciência tenta escapar, né? Eu vou lá, mexo o caldeirão, coloco uma pitada disso, põe macarrão, põe a água, eu já sei como eu faço a sopa, não é isso que eu quero saber. O que você fala com os seus irmãos lá dentro da sopa enquanto você faz a sopa? O que você conversa? Nós falamos da vida de quem? Aí a consciência vai, entendeu? A consciência vai apertando as perguntas. A gente, não, né? Eu falo da vida de quem? Né? E aí vai. Que pensamentos você tem? Eu fico pensando, né, como que as pessoas vão receber aquela sopa, né? Só isso.
Eu estou pensando o que é que o povo está fazendo lá atrás, né? Chamou todo mundo, não me chamou. Eu só sirvo para fazer sopa mesmo. Ninguém nessa casa aqui só sirvo para isso, para mexer caldeirão, né? Ué, já foi bruxo nas vidas passadas, mexer caldeirão, você já tem prática, está reclamando de quê? Né? As pessoas me chamam de bruxo. Falei, ótimo, então eu sirvo para mexer caldeirão. Né? Pelo menos para mexer caldeirão tá bom. Nas vidas passadas já foi lá, né? Já mexeu, né? Quantas comidas envenenadas não fez para os outros para acabar com a raça das pessoas? Então a gente já está acostumado com mexer caldeirão. Não é mexer caldeirão que eu quero saber. Como é que você faz a sopa? Aí vem as perguntas cruciais, né? Aí vem as questões do sentimento, né? Com que sentimento, com que pensamento, com que atitudes eu faço o que eu faço? Porque uma coisa só tem valor efetivo, não é que não tenha valor. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Fique feliz que as moedas que você deu te sejam aqui contadas. Está lá no Evangelho. Ou seja, se você deu uma moeda a alguém, ela tem valor. Mas tem valor de transformação? Aí depende. Porque aí é o sentimento, né? Dar coisas para os outros, fazer isso, fazer aquilo, pode beneficiar os outros, nem sempre pode nos beneficiar. Porque o fato de você ganhar no nosso lar, por ter distribuído 600 cestas, 40 baldinhos de sopa, 300 não sei o quê, o fato de você conseguir uma casinha confortável, de um cômodo e um banheiro na colônia Nosso Lar, que já é muito, né? Não quer dizer que você vai estar bem dentro desse cômodo e desse banheiro por estar no nosso lar. O que vai nos dar, além de uma estadia boa, o que nos vai nos dar alegria? É a paz de consciência e o sentimento elevado. Esse sim, aí se não te derem uma casinha lá, não tem problema. Se você morar num alojamento coletivo que tiver lá na colônia, você vai estar feliz da vida, porque não depende do lugar nem de coisas, vai depender do teu sentimento. Então, claro que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fique feliz pela tua caridade, pelas tuas moedas, por aquilo que você deu te ser contado. Passa para cá, porque para o lado de cá é para aqueles que amaram. Desse lado de cá, que é o lugar da felicidade, o lugar da alegria plena, é para quem amou, é para cá. E nesse lugar de cá, a viúva que deu a moeda, lá no gasofilácio, no templo, tem mais valor do que você que deu um monte de coisa. Então, fique aqui que a tua caridade, ela é contada assim. Você tem alguns merecimentos para não sofrer lá num umbral, num lugar qualquer por aí. Tá bom, fica aqui. Só que o bem-estar íntimo está no valor da moeda, da viúva no gasofilácio, que ela doou tudo o que tinha. Ou seja, ela deu a moeda com sentimento, com amor, com a preocupação de que aquela moeda fosse fazer feliz e bem aquele que a recebesse, sem se importar com o valor. Eu já vi gente falar isso. Em coletas que nós fazíamos, a pessoa dá um negocinho lá, umas moedinhas, alguma coisa, e falar assim, eu sei que é pouco, mas eu sei que se juntar esse pouquinho com um pouquinho do outro, daqui a pouco dá um valor considerável, que vai beneficiar uma pessoa. Então esses são aqueles que vai ficar do lado de cada risca, ou seja, no lugar onde ficam aqueles que têm paz. Enquanto que o de cá ficam aqueles que deram, mas ainda não têm paz. Olha a diferença. Os que deram e têm paz, aqueles que deram, mas ainda não têm paz. Por quê? É as ações com dedicação e sentimento, tentando corrigir-se. O que eu estou fazendo onde eu estou fazendo? Faço com sentimento? Se não faço com sentimento, se não corrijo a minha língua, não corrijo o meu pensamento, não corrijo o jeito de ser, eu vou ser aquele que deu, mas não é aquele que tem paz. Vou ser aquele que deu. E sabe o que acontece com quem deu e não tem paz? Pede urgentemente a Deus, a Jesus, de joelhos, genuflexo, me dê uma nova encarnação, pelo amor de Deus. Agora eu vou lá e vou fazer com amor. Como tem alguns méritos, vai receber tarefas privilegiadas. Tarefas onde a sua especialidade de ter aprendido a dar vai lhe valer. Mas agora não mais só dando, mas também amando. Então essa é a diferença entre aquele que só dá e aquele que dá com amor. Que seja, não é a quantidade, é o sentimento. Por isso a gente precisa corrigir-se. Há quanto tempo, né, a espiritualidade vem conversando conosco, dizendo isso? Somente aqui nessa casa nós falamos muito sobre isso. Temos que nos corrigir, porque não basta só fazer as tarefas. A doutrina espírita, ela é a doutrina da reforma íntima. Não é uma doutrina de informação apenas, né? Com todo respeito às religiões, mas a maioria das religiões fornecem um conteúdo doutrinário, mas desconectado com a ação e com a transformação.
A doutrina espírita pede a transformação. Algumas doutrinas pedem apenas a conversão. Converteu, salvou. O Espiritismo fala que não. A conversão é o primeiro passo. Mas vem o segundo passo, que é as ações da transformação, que é o corrigir-se, alterar-se, modificar o próprio rumo, a própria estrada. Estude o teu sentimento. Eu devo estudar o meu sentimento, estudar o meu pensamento, para que através deles eu possa reorientar a minha vida. E aí sim, ter paz e ser feliz. Senão, eu vou ser apenas alguém que dá coisas para os outros, mas que não vou ter paz. Adquiro especialidade num lado, mas fico deficitário no outro. Então, nesse sentido, devemos buscar, então, em nosso coração, essas disposições de servir, que já fazem parte, pelo menos, das nossas expectativas. Todos os espíritos, em grande maioria, quase que a totalidade, vieram à Terra com disposições para servir, ou seja, dispostos a mudar o próprio rumo. Não são muitos aqueles que se encontram aqui através da compulsoriedade. Mesmo nos sofrimentos mais acerbos, encontramos as criaturas que escolheram assim estar, porque desejavam modificar o passado difícil, comprometido. Mas se já temos consciência de que precisamos mudar, iniciamos agora. Transformar é proposta urgente. Pensemos, coloquemos o coração em meditação, já que a mente está referta de indagação, as respostas emocionais são mais importantes. O que eu sinto enquanto convivo? O que eu sinto enquanto pratico as obras que deveriam ser transformadoras? Observemos a bondade divina. Sem merecermos, Deus nos concede os redutos de trabalho para que, através das próprias mãos que devem calejar-se no exercício da dureza do outro, na rispidez dos sentimentos inadequados daqueles que nos agridem, na inconformação daquele que nunca se satisfaz e que nos cobram excessivo ou excessiva dedicação. É aí que devem calejar-se as nossas mãos e ferirem-se os nossos pés. Mas que isso não seja óbice do caminho, que seja apenas desafio a ser vencido. Neste sentido, lembremo-nos do bom pastor, o amorável Senhor. Ele que muitas vezes na sua solidão, embora em meio à multidão, sabendo que poucos poderiam compartilhar com um fragmento, com uma nesga de luz do seu sentimento, ele permaneceu otimista, vinculado com Deus, sem nunca perdê-lo em seu coração. Chegou a dizer às suas criaturas que lhe ouviam: eu e o Pai somos um. Como a dizer da identificação que o seu coração adquiriu quando a missão assumiu nesta terra de transformação. Há muitas dores no caminho, em especial as nossas próprias dores, que necessitam de urgente solução. Mas se a solução é notória, também é intransferível. A hora da providência derradeira. Não há mais tempo, porque o tempo passa e aquele que se foi não podemos retomar. Esta é a hora derradeira. Decidamos agora e coloquemos em prática neste, naquele e no outro momento, também amanhã e para sempre. Que Ele nos abençoe e nos dê a sua paz.